Olá pessoal, está no ar mais um programa. Nosso papo hoje é Setembro Amarelo. Para enfrentar o tabu e a falta de informação, que só aumenta o problema, o que agrava a estatística, vamos celebrar dia 10 de setembro o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. O Setembro Amarelo é, portanto, um alerta em favor da vida. O Canal 20 abraça essa ideia e trará até você palestras, discussões, entrevistas, principais informações para enfrentamento desse grave problema de saúde pública. É muito importante que todos os profissionais de saúde, de todos os níveis de atenção, estejam aptos a reconhecer os seus fatores de risco. Aproveitamos ainda para convidar você, telespectador, para enfrentar conosco mais essa campanha. Hoje eu converso com o Dr. Antônio Geraldo, que é presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, e com o Dr. Maurício Leão, que é diretor da associação e preside a regional em Minas Gerais. Dr. Maurício, é um prazer receber o senhor aqui para essa conversa, num momento tão interessante, onde nós vamos conhecer a importância da prevenção de um suicídio. Eu queria que o senhor comentasse para a gente o que a Associação Brasileira espera dessa celebração do Dia de Prevenção do Suicídio. Bom, o prazer é meu estar aqui em Montes Claros, em nome não só da Associação Brasileira de Psiquiatria, mas da Associação Mineira de Psiquiatria, que é uma federada da brasileira, numa ação proposta inicialmente pela Organização Mundial de Saúde, que estabeleceu o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, como uma forma de as entidades médicas, os profissionais de saúde, lutarem contra o estigma e o preconceito em relação a esse fenômeno de saúde pública extremamente grave, que é o suicídio. No mundo inteiro e aqui no Brasil não é diferente. Então, esse ano, as entidades, Conselho Federal de Medicina, Associação Médica Brasileira, Associação Brasileira de Psiquiatria e Federação Nacional dos Médicos estão com a campanha do Setembro Amarelo, que tem por objetivo ir à comunidade, discutir com a comunidade a expressão desse problema de saúde pública, que é o suicídio, para trazer à comunidade as informações que façam com que ela se envolva na prevenção de algo que traz tanto prejuízo e sofrimento a todos. Tá, eu me surpreendi muito com as estatísticas, doutor Leão, e eu queria que o senhor comentasse para a gente, porque realmente é preocupante, em termos de mundo e em termos de Brasil, como é que estão os números com relação ao suicídio? Olha, é preciso primeiro entender que estatística ela não é algo exato, porque tem metodologias diferentes em países diferentes, de forma que é uma estimativa. E essa estimativa dá hoje a questão do suicídio como tendo entre 800 a 1.200.000 de suicidas por ano no mundo. E são dados de 2012. Aqui no Brasil, em torno de 10 mil a 12 mil suicidas ano. Falando assim, pode não dar uma expressão mais do dia a dia, mas vamos dizer assim, 1.200.000 no mundo, 100 mil por mês. 12 mil no Brasil, 1 mil por mês. É um caso de saúde pública mesmo, né, doutor? Para ter uma ideia, o que se morre com suicídio é mais do que o que se morre com as guerras no mundo. E tem outra coisa também na estatística que o senhor tinha me chamado a atenção, que muitos casos de suicídio nem vão para a estatística, às vezes até por pudor mesmo, às vezes até por preconceito, isso não é declarado. Então esse número possivelmente pode ser maior. Sem dúvida. Primeiro que já existe a imprecisão dos dados estatísticos de forma geral, porque depende da metodologia de coleta dos dados. Mas se tivermos ao fato de que trata de uma área de preconceito, e como o preconceito é comum as pessoas sonegarem as informações, a expectativa é que esse número corresponda a 50%, no máximo 70% da realidade de fato.
Ok. Outra coisa que eu vi também é que normalmente um suicida, ele tem um problema mental não diagnosticado, ou mal diagnosticado, ou maltratado. É isso mesmo? E quais são os mais recorrentes? O suicídio é um fenômeno complexo, mas quase sempre, se não 100% das vezes, ele está associado a algum distúrbio psíquico. Os mais comuns são as depressões, porque a incidência de depressão é muito alta e tende a aumentar na sociedade. Para se ter uma ideia, existem alguns estudos que advogam que um terço da população tem ou terá pelo menos um episódio de depressão durante a vida. Né? Por si só, né? Pois é, de 3 pessoas, uma vai ter. E além da depressão ter essa expressão, sem dúvida nenhuma, pela sua prevalência, pela sua incidência, das doenças mais comuns nos suicidas. Mas tem também o transtorno afetivo bipolar, que está nesse espectro de alterações psiquiátricas, que tem como, inclusive, uma das suas manifestações a depressão. Tem as dependências químicas, e dentro das dependências químicas, o alcoolismo, que é muito intenso, a esquizofrenia e os transtornos de personalidade, principalmente as personalidades impulsivas, e que, se diagnosticada e tratada, poderia prevenir a perda dessa vida e o sofrimento daí decorrente. Ok. Nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Nós estamos de volta e aqui com o Dr. Maurício Leão, ele que faz parte da Associação Brasileira e também preside a regional em Minas Gerais. Dr. Maurício, como que os casos em Minas Gerais? O número de suicidas, eu vi falar e li que no Rio Grande do Sul, em termos de Brasil, é o maior número de casos. Como é que é o estado de Minas? É boa pergunta, porque se existem os dados estatísticos universais, eles têm as particularidades regionais, culturais. Minas Gerais, por ser um estado ainda de laços protetivos nas vinculações sociais, como família, e tido como conservador, isso pode funcionar em alguns aspectos um fator protetor, não chega a ser o de ponta em termos da incidência do suicídio. Está dentro da estatística normal. E se a gente for analisar a estatística normal, Minas sendo o segundo estado mais populoso do Brasil, é onde também, em termos numéricos, representa o segundo contingente de perdas por suicídio. Tá. Eu queria agora que o senhor falasse para a gente quais são os sinais que a gente pode ter de uma pessoa que corre esse risco. É uma boa pergunta, porque o que às vezes as pessoas não sabem é que um suicida, até ele cometer o ato final do suicídio, ele fala disso de diversas formas. Ele fala disso com alteração do comportamento, com alteração do humor, se tornando às vezes mais agressivos, ou mais arredio, ou mais isolado, ou com ideias mais negativas. Às vezes chega a enunciar a vontade de morrer. E normalmente as pessoas tendem a subestimar essa expressão da pessoa, que de certa forma pode ser interpretada como um pedido de socorro e deixa de passar uma oportunidade de aprofundar nisso que a pessoa traz e daí poder ouvir dela que a vida está insuportável, que está pensando em morrer. Bom, quando acontece alguma coisa desse tipo, é normal que a pessoa chegue a um serviço médico e não seja ao psiquiatra, né? Qual a importância dos médicos entenderem um pouco mais disso para fazer um encaminhamento devido de pessoas que chegam com determinados comportamentos próximo disso que o senhor disse? Essa questão é muito importante, porque, primeiro, há uma dificuldade generalizada dos serviços de saúde em atender adequadamente a população. Isso no mundo como um todo, no Brasil em particular, e em Minas não é diferente.
e principalmente de chegar aos serviços mais especializados. E mesmo dentro do serviço especializado, os serviços de saúde mental e de psiquiatria ainda não são facilmente acessados pela população, até pelo próprio estigma, preconceito e dificuldade de procurar. Mas mesmo se todos procurassem, eles seriam insuficientes. Então acaba que o primeiro local que pode ter uma ação efetiva na prevenção do suicídio são as atividades básicas de saúde, principalmente a saúde da família, onde que em contato territorial, local das equipes de saúde com a população, essa relação sendo mais próxima, é possível detectar precocemente essas manifestações de pedido de socorro ou de alteração da saúde mental e ter intervenções que evitem o suicídio. O senhor acha que as pessoas já estão mais acostumadas ou estão com menos preconceito de procurar um psiquiatra hoje em dia? Ou o senhor acha que isso ainda não mudou? E no caso de procurarem, elas estariam aliviando, por exemplo, problemas com relação à prevenção do suicídio? Olha, a dificuldade em procurar um psiquiatra, ela diminuiu muito e tem diminuído cada vez mais com o avanço da neurociência, dos recursos terapêuticos. Se há um século atrás, 50 anos atrás, procurar um psiquiatra poderia representar uma internação definitiva, hoje internações que seriam o medo de todo mundo são mínimas e os recursos diagnósticos e terapêuticos possibilitam as pessoas fazerem tratamentos levando a vida normal, trabalhando, convivendo em sociedade. Com isso, a população tem buscado mais os serviços de psiquiatria e pode-se dizer que hoje a psiquiatria está dentro das especialidades médicas como uma das mais procuradas. Porém, fruto da desinformação, os setores mais desinformados ainda têm algumas dificuldades de procurar, até porque muitas das vezes são confundidos como se psiquiatria fosse a expressão de internação de uso de remédio, o que é um equívoco. Ok. Eu queria que o senhor falasse para a gente agora o que a Associação Brasileira espera de Setembro Amarelo. Primeiro, engajar a população, a sociedade, nessa campanha de falar sobre algo que, por ser falado, já se inicia uma busca de solução. E segundo, que nessa relação com a sociedade, entendamos que a sociedade deve buscar em suas representações, seja quais forem, inclusive as científicas, o aporte de informações para cuidar das suas mazelas e também as entidades de, dentro dos seus propósitos, buscar a população para somar os esforços e resolver problemas que, se resolvidos, evitam sofrimentos e prejuízos. Ok. Eu queria agradecer ao senhor a participação aqui no Canal 20, com seus conhecimentos, sua boa vontade para resolver mais um problema tão sério e assim que a psiquiatria tem nos ajudado tanto. Muito obrigada. Eu é que agradeço a oportunidade e é sempre um prazer estar aqui em Montes Claros e no Canal 20. Ok, muito obrigada. Nós vamos para mais um comercial. E nós estamos de volta e no terceiro bloco do nosso programa, nós que estamos falando aqui do Setembro Amarelo. Nesse bloco eu converso com o presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria, Dr. Antônio Geraldo Silva, né, que para nosso orgulho é aqui do norte de Minas, é de Montes Claros. E eu tenho muito prazer em receber o senhor no meu programa, não é a primeira vez já, né? Mas eu tenho muito prazer porque o senhor está sempre vindo a Montes Claros nos privilegiar de conhecimentos e de campanhas muito importantes para a saúde das pessoas, né? Eu queria inclusive começar a nossa conversa, doutor Geraldo, de uma última conversa que nós tivemos, onde o senhor falou da prevenção do crack e também falou do preconceito das pessoas em ir ao psiquiatra. Eu queria saber do senhor qual o alcance dessas duas campanhas até agora. Na verdade, a nossa campanha ela atinge não só o Brasil mais. Agora, no final do mês, vou viajar exatamente para falar sobre nossas campanhas
e sobre a Sociedade contra o Preconceito, Psicofobia é um Crime. Vou falar na Europa sobre isso, porque eles se interessaram pelo que nós criamos. Aí vamos poder reproduzir também esse pouco que estamos fazendo no Brasil para fora do Brasil. Então, hoje nós temos engajado várias pessoas de renome nacional e internacional na campanha. A Sociedade contra o Preconceito, Psicofobia é um Crime, o que tem nos dado muito prazer, porque afinal de contas, quando você trabalha com campanhas, que você atinge a população e que é possível as pessoas se tratarem fazendo intervenção precoce, nós vamos salvar a vida, Felipe. E é isso que nós queremos, salvar muitas vidas. Isso. Queria agora que o senhor falasse para a gente o que a Associação Brasileira espera do lançamento dessa campanha, o Setembro Amarelo. Ali nós temos cerca de 12 mil mortes por ano por suicídio. A intenção da Associação Brasileira de Psiquiatria é poder levar à população a tranquilidade de tratar esse tema sem nenhum medo. Porque o que nós não podemos fazer nas televisões é ensinar as pessoas a suicidar. Mas ensinar as pessoas de que quando alguém fala no suicídio é grave, é sério, é uma emergência e deve procurar ajuda médica, isso nós temos que fazer. Porque a doença mental, ela atinge qualquer pessoa, em qualquer época da vida, qualquer momento. Pode ser um bebê, pode ser uma criança de 2, de 3 anos, de 10 anos, não importa a idade e precisa ser tratada. Dos suicídios, Felipe, 97% das pessoas que cometeram suicídio têm algum tipo de transtorno mental. Portanto, é prevenível. E a ideia é essa, é fazer a prevenção do suicídio. Então a campanha ela se justifica porque em 90 e tantos % de casos seria possível prevenir, né? Então chegamos a essa conclusão que se um diagnóstico ou qualquer orientação prévia evitaria um mal desse tipo. Perfeitamente. A questão que nós temos hoje no Brasil é que tem muita teoria e muitos ideólogos achando um monte de coisa. Mas nós que pomos a mão na massa, nós que somos médicos e trabalhamos todos os dias atendendo pessoas que precisam de nossa ajuda, nós sabemos que não trabalhar em prevenção é deixar as pessoas morrerem. E se alguém falar que esse ou aquele sistema de saúde está funcionando, é mentira. Porque senão nós não estaríamos perdendo 12 mil vidas ao ano. Isso, alguém já viu até alguma em termos campanha? mundial, né? Sim, em termos mundiais é 1 milhão de pessoas por ano. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, a cada 3 segundos uma pessoa tenta suicídio. A cada 40 segundos uma pessoa consegue suicidar. Isso é gravíssimo. E nós podemos evitar. Evitar como? Fazendo trabalho de promoção da saúde, fazendo um trabalho de prevenção da doença e dando a oportunidade das pessoas serem atendidas com brevidade quando apresentam sintomas psiquiátricos. O que hoje não é uma realidade dentro do sistema de saúde brasileiro. E isso é muito grave, porque isso é possível ser feito. E como ser feito isso? Simples. Sistema ambulatorial de atendimento. Consultas. Sistema de ambulatório. Vai lá, faz a consulta e vai embora para casa. Isso não é nenhum grande segredo. Eu lembro que quando eu fiz o Unimontes, tinha um ambulatório de especialidades da Unimontes aqui da Dr. Veloso, e nós atendíamos psiquiatria, vários casos ao dia em várias outras áreas. Então, o que é que funciona? Aquele sistema é um sistema que funcionava, é um sistema que funciona. Portanto, não temos que inventar a roda. É só fazer no sistema público aquilo que é feito no privado. Nada de novo, simples. Porque é muito interessante, porque a pessoa que comete ou tenta um suicídio, ele vai parar exatamente num pronto atendimento. Então, a saúde básica, ela precisa entender disso para encaminhar corretamente, porque necessariamente ela não vai parar num psiquiatra, né? Ela vai ter aquele primeiro socorro ali. Então, é muito importante que os profissionais de saúde, eles entendam realmente disso para encaminhar corretamente, você não acha? Perfeitamente. E lembrar que suicídio hoje é de notificação compulsória. Portanto, o profissional de saúde que vai atender tem que encaminhar ao médico. O médico desse sistema, ele tem que ter conhecimento para poder levar adiante o que precisa essa pessoa em termos de cuidados médicos. Por isso, a Associação Brasileira de Psiquiatria, que eu presido, junto com o Conselho Federal de Medicina, nós montamos um manual de prevenção do suicídio. E este manual foi distribuído para todo o Brasil e encontra-se no site da Associação Brasileira de Psiquiatria.
e do Conselho Federal de Medicina para ser baixado gratuitamente para qualquer pessoa. Ali ensina a como identificar as pessoas que têm sinais de que podem vir a suicidar. E aí o que podemos fazer e devemos fazer para salvar essas vidas. Ok. Nós queremos mais uma vez te agradecer por essa participação, por interromper uma agenda que a gente conhece, que sabe que é cheia de compromissos, para vir à sua cidade nos prestar mais essa assistência. Muito obrigada. Muito obrigado a você pela oportunidade. Sempre que eu puder ajudar, estarei às ordens. Ok. Conversa Fiada vai ficando por aqui. Um abraço a todos e até o nosso próximo programa.